Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para mais uma aula de termologia. Hoje vamos ver um assunto novo, o tópico será gases. Bom, se inscreva no canal, dê seu like, ajuda o profissional da educação. Então depois da vinheta, primeira parte de gases para vocês. Vamos lá? Bom pessoal, eu tenho aqui uma introdução sobre os gases. Os gases são fluidos que se caracterizam por serem facilmente compressíveis, quer dizer, sofrer compressão, e dotados de expansibilidade, que é a propriedade de se expandir, ok? Ocupando sempre a capacidade total dos recipientes que o contém. Então, o gás sempre ocupa todo o espaço do recipiente, tá? Então, aqui eu tenho várias moléculas de um gás, ok? Então, supor que fosse um gás hidrogênio. Então, cada bolinha dessa é uma molécula de gás hidrogênio. O gás hidrogênio, vocês sabem que é o H2, são 2 mols de átomos de hidrogênio, ok? Então, eu tenho aqui, ó, H2, 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 sempre essas bolinhas estão se chocando e se movimentando aleatoriamente, ocupando todo o recipiente. Bom, então tem uma capacidade muito grande de se expandir e ocupar todo o conteúdo do recipiente. Do ponto de vista macroscópico, o estado de um gás é caracterizado pelos valores assumidos por três grandezas: pressão, temperatura e volume. Então, essas três grandezas são essenciais para nós estudarmos os gases, né? Então, vamos à próxima página. Imagine um gás contido num recipiente, fechado na parte superior por um pistão. Veja o que acontece com o volume V do gás quando mantemos constante a temperatura, quer dizer, não vamos alterar a temperatura, e variamos a sua pressão. Então, vamos supor que eu tenho aqui um êmbolo e aqui um pezinho. Esse pezinho, pressão é força sobre a área, então esse pezinho aqui vai fazer uma força sobre essa área do êmbolo aqui, vai diminuindo o volume do gás. O gás vai ficando, ó, num espaço menor. Então, quando você aumenta a pressão, o volume vai diminuindo. E, logicamente, os choques entre as moléculas do gás vai aumentando porque ele tem menos espaço. Ok? Então, nós temos exatamente isso. Vamos aumentar. Se eu diminuir, você vai ver que aumenta o volume. Né? Aumenta o volume. Então, quando aumentamos a pressão de um gás, como o volume do gás se comporta? Aumentando a pressão, o gás se expande e o volume também aumenta. Não, o gás se comprime e o volume diminui, certo? O gás se comprimiu e o volume diminuiu. Exatamente. Então, quanto maior for a pressão, mantendo a temperatura constante, menor será o volume. Observação. Tenha em mente, para comprimir um gás é preciso aumentar a força. A força está relacionada com pressão, né? Vocês aprenderam que pressão é força sobre área, quando vimos lá em dinâmica. Na próxima página. Prática 2. Tomemos agora um gás contido no recipiente cujo volume é mantido constante. Então agora não é a temperatura que é constante, é o volume é constante. E vamos variar sua temperatura. Verifique a pressão que é constante, 6 atm, constante. Então vamos alterar aqui a temperatura. A temperatura está 600 graus Kelvin. Ela está máxima aqui. Então vamos diminuindo aqui. Veja que está bem agitada as moléculas, ó, porque a temperatura está alta. Se você for diminuindo a temperatura, ó, colocando aqui um gás frio, cada vez que diminui a temperatura, ó, 600 passou para 400, para 350, para 300, para 250. Então, as moléculas ficaram menos agitadas. Então, quando você diminui a temperatura do gás, o que acontece com a agitação térmica de suas moléculas? Então, quando diminui a temperatura, também diminui a agitação térmica. E o que acontece com a pressão do gás? A pressão do gás aumentou ou diminuiu? Né? Vamos ver. Quando você aumenta a temperatura, a pressão do gás vai aumentando. Vai ficando mais agitadas as moléculas. Então, o que acontece com a pressão do gás? Quando você diminui a temperatura, ó, a pressão do gás vai diminuindo. Então, concluímos então que quanto maior for a temperatura, mantendo o volume constante, quer dizer, o espaço foi o mesmo, ó, o recipiente não alterou o espaço, o volume foi o mesmo, maior será a pressão.
Tá? Então, quanto mais agitadas as moléculas, mais pressão as moléculas vão chocar com as paredes do recipiente. Vamos à próxima página. Agora vejamos o que acontece quando variamos a temperatura e mantemos a pressão constante. Então, vou colocar a pressão constante e vou só aumentar a temperatura, tá? Em 27 graus, 32 graus, 37 graus. Estou mantendo a pressão, que é o mesmo pezinho, ó, no êmbolo. Mas veja que o volume está aumentando à medida que a temperatura está aumentando. Então, quando aumentamos a temperatura do gás, a pressão constante, quer dizer, a pressão não se alterou, tá? Esse êmbolo está sujeito a um pezinho só. O volume diminuiu. Não, o volume aumentou. Então, quando diminuímos a temperatura do gás, a pressão constante, o volume diminui. Então, concluímos então que quanto maior for a temperatura, mantendo a pressão constante, maior será o volume e vice-versa. Exatamente. Vamos à próxima. Abra a válvula para liberar o gás. Então, características gerais dos gases. Então, vou abrir aqui, tem um recipiente aqui vazio. Vou abrir aqui para o gás sair. Então, as moléculas do gás distribuem-se de forma aleatória dentro do recipiente. As partículas de um gás encontram-se muito afastadas uma das outras. Daí o fato dos gases serem extremamente compressíveis. Ok? Então, eles têm uma facilidade muito grande de ser compressíveis, quer dizer, de ocupar um espaço cada vez menor, e também de expansibilidade, ocupar um espaço cada vez maior. Então, tem três grandezas que são primordiais para o estudo dos gases. Quais são? Temperatura, pressão e volume. Nós vimos que pressão e volume são inversamente proporcionais e pressão e temperatura e volume e temperatura são diretamente proporcionais. Pressão e volume, quando multiplicam a grandeza com outra, elas são inversamente proporcionais. Então vamos ver isso aqui, bem rapidinho aqui. Vamos colocar aqui. Eu tenho que pressão vezes volume sobre a temperatura me dá uma constante, tá? Quando uma grandeza multiplica a outra, elas são inversamente proporcionais. Então eu teria o gráfico de pressão e volume com a temperatura constante, um gráfico assim. E o gráfico de pressão com temperatura seria um gráfico crescente. Quando você aumenta a temperatura de um gás, você aumenta a pressão desse gás, ok? Porque ele fica mais agitado as moléculas. E por último, nós vimos também que quando você aumenta a temperatura, também aumenta o volume. Então nós temos esses três gráficos importantes para o estudo dos gases, né? Nós vamos ver isso na próxima aula. Então você veja aqui, ó, aumentando a temperatura no eixo de x, aumenta o volume no eixo de y. Aumentando a temperatura no eixo x, aumenta a pressão porque os gases ficam mais agitados. E tendo a temperatura constante, à medida que você aumenta a pressão, o volume do gás diminui. Então, isso aqui vai ser chamado de um gráfico chamado isoterma, porque a temperatura vai ser constante. E esse gráfico aqui vai ser quando o volume é constante, vai ser chamado de isobárica. E essa curva aqui é quando a pressão é constante. Então, é isobárica. Essa aqui não, que é isovolumétrica. Desculpa, pessoal. Isovolumétrica, quando o volume é constante. Ok? Então, nós temos esses três gráficos. Bom, por hoje é só. Próxima aula nós vamos ver os fenômenos de isoterma, isobárica e isovolumétrica, os comportamentos dos gases perfeitos, tá bom? Então até mais, vão lá no canal, assista as próximas aulas sobre gases, ok? Tchau, até mais.